Oi, pessoal, eu sou a Nathalie Unterstel E eu sou a Carol Prolo. e hoje, 9 de outubro de 2025, a gente está juntas aqui em São Paulo para gravar esse episódio, mais um episódio de Lasninhas, o seu podcast sobre a crise do clima e o clima da crise. E hoje com uma informação importantíssima. Faltam 30 dias para a COP30 começar no Brasil. E agora, Carol? Tá batendo desespero, né? A gente começou esse podcast numa contagem regressiva infinita para a COP. Agora estamos aí na reta final. Não sei nem o que pensar. Acho que não vou pensar, só vamos, porque agora o tempo corre, né? Em 30 dias passa muito rápido. Mas que bom que a gente está juntas para conversar sobre isso hoje, para digerir essa informação hoje e ver daqui para frente o que falta para, né, para entregar essa COP, né, com sucesso. Vamos ver. É um pouco curioso, né, Carol? Porque a gente que é meio veterana de COP, esse é o momento que a gente, né, assim, liga no automático e vamos lá, em geral. Quantas COPs foram assim? Só que essa COP, eu não sei, tem um sentimento meio diferente, assim, parece realmente Copa do Mundo, que parece que, meu Deus, as coisas são magnificadas, não é? Nossa, a Copa do Mundo é uma ótima comparação. Não sei, tem um senso de responsabilidade, né? Porque a COP está acontecendo aqui dentro de casa. Então, antes era muito diferente simplesmente viajar para um outro país e poder me engajar naquela conversa, né, focada no resultado da negociação, olhar ali do ponto de vista mais técnico, né? Como a gente vai, enfim, conseguir resolver o problema do financiamento, quais são as decisões que precisam ser tomadas. E agora é muito mais do que isso, né? A gente sentir que precisa fazer bonito, precisa receber bem esse contingente enorme de gente que vem aqui para o Brasil, acreditando que essa é uma COP da transformação, uma COP da mudança, da implementação real, né, dos 10 anos do Acordo de Paris. É uma responsabilidade e a gente tá aqui para fazer o melhor para entregar isso, né? Eu acho que sim, sentimos sim corresponsáveis nessa vez enfim, vai ser interessante. Bom, hoje a gente tem tanta coisa para falar, né? Porque junto com essa contagem regressiva da COP vem alguns momentos, como a pré-COP, que é esse momento oficial em que os chefes de delegação, ministros, negociadores vêm ao Brasil, em Brasília, então é semana que vem. E aí já é Belém, praticamente, né? E ao mesmo tempo tem tanta coisa acontecendo no mundo, né? Trump e Lula cheios de amor para dar, falando ao telefone, Lula convidando o Trump para vir para a COP, nosso Congresso continuando as suas traquinagens, que o mundo não para, as coisas vão seguindo. Então, a gente tem, claro, muita coisa para falar. Vamos daqui a pouco ir para o nosso mapa de calor, mas acho que é essencial fazer uma espécie de, não pausa, mas um certo balanço, porque a gente começou, Carol, Lasninhas, em 28 de março. Você tem uma Você ideia? tem a data do nosso aniversário? 28 de março, cara. Olha quanta coisa aconteceu, quantos refrescos, quantos fervos, né? E acho que a notícia mais bonita que a gente tem para dar hoje aqui é que a gente formou uma comunidade. Semana passada a gente lançou essa campanha no Apoia-se com um chamado para pessoas que quisessem participar do Clube Lasninhas e a gente bateu a meta em 4 dias. Então, eu acho que a gente está num caminho muito interessante, né? Com todo mundo que está interessado. Eu acho que mais do que só ouvir, eu acho que interagir. Claro, quem quiser continuar só ouvindo, tá tudo bem também. Não, realmente um sentimento novo aqui que eu tô tentando digerir, assim, o que é isso, essa nova etapa, talvez, né, da nossa trajetória aqui com o podcast. Acho que para lembrar como funciona, né, principalmente para quem talvez esteja escutando isso pela primeira vez, a gente lançou uma campanha do Clube Lasninhas no site Apoia-se.
E é um pouco diferente das campanhas que os podcasts normalmente fazem no Apoia-se, que são campanhas de contribuição mensal. E aqui, no nosso caso, a gente lançou uma campanha pontual em que os apoiadores apoiam uma vez só e, ao apoiar, ganham como recompensa este boné lindo, o nosso movimento Mecha, Make Earth Cool Again, que tem aqui nosso símbolo das linhas do lado, tem azul, tem verde, novas cores em breve, inclusive já anuncio aqui. E também ganha acesso ao Clube Las Ninhas propriamente dito, que é um grupo de WhatsApp que a gente criou para ter essas trocas reais, né? Se conectar com essa comunidade. E essas recompensas todas estão esgotadas no momento, como você falou, em 4 dias. A gente lançou 100 recompensas, sem ter a menor ideia da reação das pessoas. E parece que, acho que muita gente quer fazer parte do nosso clube, então estou muito feliz com isso também. E só queria avisar que a gente está reabastecendo os estoques. Semana que vem, a gente, se tudo der certo, retoma a campanha, porque tem muita gente que ficou de fora e tem tá muitos pedindo. pedidos. Muitos. Que bom, que coisa boa. O link com todas as informações a gente vai deixar na descrição do episódio de hoje. Na última vez acabou faltando essa informação, a gente teve que editar depois, mas agora vai estar lá para quem quiser conferir. De qualquer forma, eu vou dizer aqui que é apoia.se, né? apoia.se /Las Ninas Podcast. E queria dizer também que acho que está sendo muito legal essa experiência toda do clubinho, né, Nath? E aí, assim, para mim, desde a experiência de enviar pelo correio os bonés. E aqui eu preciso fazer um agradecimento especial para Silvia Rocha, da Agência dos Correios da Avenida São Gabriel, em São Paulo, que foi um anjo. Que me ajudou e, assim, mobilizou um verdadeiro mutirão. Olha, o mutirão da cópia aí, gente. O mutirão da copy real aqui na agência para despachar esses bonés. Ela foi super agilizada ali. Eu cheguei lá às 4 da tarde de uma sexta-feira, no final do expediente. E ela muito prontamente fez a coisa acontecer. E foi muito legal, assim, teve algo de muito nostálgico também nessa experiência de ali escrever os nomes nas etiquetas, empacotar as caixas, ter assim, até uma coisa terapêutica de fazer esse trabalho de uma presença manual ali. E então eu fiquei feliz também por ter esse nível de conexão com as pessoas, de saber o nome de todo mundo que recebeu esse boné. E também de perceber a reação das pessoas, dos nossos apoiadores, dos ninhos e ninhas que postaram nas redes sociais, acho que se sentiram parte aí, né, de um movimento. E isso cria uma conexão muito, muito gostosa, assim, que acho que a gente está vivendo, né, em ter essas conversas nesse grupo de WhatsApp, conhecer quem são as pessoas que pensam como a gente, que sentem como a gente, a crise climática e o respiro que a gente precisa ter juntos. Então, assim, eu realmente pensei que é como se eu tivesse ganhado 100 amigos novos, né, nesse clube. E acho que eu nem sabia que eu queria isso, sabe? Acho que eu tava precisando disso, dessa rede de suporte. Né? Literalmente uma comunidade do bem. Muito bem, você sabe que eu vou ter que… Calma, o episódio vai continuar, a gente vai chegar lá, mas eu acho inevitável, eu vou ter que falar isso aqui. Existe uma pesquisa, não me lembro se a gente já comentou sobre ela, mas existe uma pesquisa que foi feita com mais de 20 mil pessoas nos 20 países do G20, né, e União Europeia, que perguntava para as pessoas se elas queriam ação climática já, se elas estavam dispostas a resolver a crise climática. E 9 em cada 10 diziam que sim. A 10ª eu não sei por que não disse, mas enfim.
Só que aí perguntaram para essas pessoas se elas achavam que as outras pessoas também queriam aquilo. E elas diziam não, porque elas se sentiam sozinhas, elas se sentiam uma maioria, são uma maioria que se comporta como uma minoria, que não acha, né? Assim, tem uma desconexão. E aí, eu acho que isso que você trouxe agora é muito legal, porque é esse antídoto, né? O senso de comunidade, quando você encontra pessoas com interesses comuns e que falam, vambora, vamos fazer. Então, assim, gente, não é um apoio comercial, nós não fazemos isso aqui para, enfim, não tem nada a ver, não tem essa finalidade. Mas a gente, claro, os bonés custam, então tem custo, não tem o custo também. Fora a gente não tá nem cobrando a sua hora de ir ao correio, Carol, que isso vai ficar caro demais, mas enfim. Mas tem esse custo e eu acho que é muito legal ver, assim, essa adesão. E, de novo, que bom. Gente, vai abrir de novo, não se preocupem, quem tá me mandando mensagens desesperadas. Calma, calma. E, bom, nesse clima bom aqui que a gente tá, vamos começar com uma frase da semana. O Brasil pode zerar as emissões em 2040. Primeiro país do mundo. É totalmente factível. A frase é um dos nossos grandes cientistas climáticos, o Carlos Nobre. Ele falou isso numa entrevista para a Folha. E essa ideia é parte de um estudo que ele está para lançar com outros pesquisadores até o final desse ano e que aponta esse potencial realmente do Brasil reduzir as emissões, enfim, um volume extraordinário aí na próxima década. Muito bom, né, Carol, que ele está reafirmando. Eu já tinha escutado o Carlos falar, ele está há um tempo com esse estudo. Tem outros estudos que corroborarão, eu acho que essa tese dele. E então, gente, assim, a gente não só pode zerar as emissões, como pode ser muito antes do que se espera, não em 2050, em 2040. E, enfim, tem aí um estudo que vai poder, eu acho que nos dar essa base para, enfim, caminhar nessa direção. E vindo de um dos maiores cientistas da Terra do mundo, né? Carlos Nobre. Então, que bom saber disso. Então, já que a gente já fez esse grande refresco, vamos pro bloco refresco agora para continuar o seu refresco de hoje. É um refresco meio, como se diz? Em inglês tem uma expressão, né? Bittersweet. Doce e amargo ao mesmo tempo. Acho que todo mundo sabe que semana passada faleceu a Jane Goodall, que é foi uma ativista ambiental, conservacionista. Teve, enfim, uma trajetória muito conectada com a primatologia. E hoje em dia estava também super engajada com a pauta climática. E eu fiquei chateada, obviamente, com a perda de mais uma ativista, mais uma força nessa comunidade, né? Mas, ao mesmo tempo, foi um momento de se reconectar com o meu propósito, sabe? Eu acho que a gente tá aqui falando sobre essas coisas difíceis, né? Como lidar com a ansiedade climática, como lidar com o desânimo que vem junto de todas as más notícias e, enfim, o contexto político super desafiador que a gente está vivendo. A gente sente esse desânimo no ar, né? Acho que aqui a gente já conversou sobre isso entre nós, conversamos com nossos convidados, né? Então, assim, é uma coisa que é muito latente. E em mim, eu devo dizer que eu me sinto desse jeito a maior parte do tempo. Quando eu tô aqui com você, é o ponto alto do meu dia, da minha semana. Quando eu tô com pessoas que me reenergizam, enfim, essa comunidade que a gente tá criando agora é maravilhoso. Mas, assim, boa parte do tempo é bem difícil, né? E a ansiedade também da COP chegando, acho que isso também torna mais difícil lidar com esses sentimentos. Mas eu reli o livro, esse livro da Jane Goodall. Na verdade, foi uma entrevista com ela. Ela foi entrevistada pelo Douglas Abrams. Chama The Book of Hope, né? O livro da esperança.
E linda a foto dela e a entrevista toda foi linda. Isso aconteceu durante a pandemia, essa entrevista. Ela foi feita virtualmente. E eu tinha esquecido já, sabe? Do que eu tinha lido aqui, dos aprendizados que eu tinha tido dessa leitura, que foi constatar o exemplo dela de ser realmente uma pessoa que acreditava que era possível vencer essa crise ecológica, né? Ela era esse símbolo da esperança, ela era a personificação da esperança, e ela acreditava muito no poder dos indivíduos, no poder que cada um de nós tem de fazer a mudança acontecer. Não que, assim, indivíduos resolvam as coisas sozinhos, mas que indivíduos têm o poder de mobilizar, de agir nas suas comunidades, nos seus governos, nos seus ambientes de trabalho. E ela acreditava, então, nesse poder de agência de cada um de nós, né? Ela não aceitava que era impossível fazer as coisas. E ela deu esse exemplo real. E fez isso até os 91 anos de idade. Então, isso, para mim, foi um resgate acho que da crença no meu próprio potencial de mobilizar aqui por meio desse podcast, por meio, enfim, das minhas relações, do meu trabalho, de fazer as coisas acontecerem, ainda que isso pareça ser só um tijolinho muito pequeno dentro de uma fortaleza gigantesca que precisa ser construída. Então, acho que e se a gente, né, se sente apático assim e desanimado, talvez precisemos nos lembrar do exemplo da Jane Goodall para ganhar essa energia de reverter esse sentimento. Sem dúvida. Eu acho que a gente pode fazer uma pergunta aqui para todo mundo, né? Que é uma pergunta difícil. Que é assim, você já teve vontade de desistir? Não tô falando de desistir da vida, mas desistir de resolver essa crise? Eu já tive, não sei você, mas eu já tive. Inclusive, semana passada, eu fui pro meu diário e escrevi, cara, por que eu não escolhi uma coisa mais fácil, um problema mais fácil? Obviamente, me dei conta que eu poderia ter escolhido algo mais fácil, só que não ia adiantar nada, porque o planeta ia estar na mesma situação, então ninguém tem essa escolha, na verdade. Ninguém tem essa escolha, é verdade. Mas dá vontade de desistir, assim, especialmente quando a gente tá sob grande pressão, quando, enfim, como você falou, essas contagens regressivas da vida, algumas inevitáveis, do tipo 30 dias para a COP, elas colocam muita pressão na gente, né? E aí dá esse aperto, né? Eu acho que é fundamental quando a gente escuta ou a gente tem, enfim, a oportunidade de conhecer mais, ler sobre o trabalho de pessoas que modelam uma outra forma. Não que elas não sintam, todo mundo sente, é humano sentir tristeza, é humano sentir dor diante de tantas evidências científicas e observações da realidade, né? Mas eu acho que é importante quando a gente vê que as pessoas conseguem encontrar uma lucidez e conseguem ir em frente. Então, o meu refresco de hoje, na verdade, é um refresco bem pessoal, porque ontem à noite eu participei de um TED Talk, no TED Hill. Eu já tinha assistido a TEDs e acho super legal. Para quem não conhece, é um formato, né, que você faz palestras curtas, focadas em uma ideia que vale a pena ser apresentada. E, enfim, não vou aqui entrar em todos os meandros, mas eu tive 2 semanas e meia para me preparar, porque eu não ia estar no Brasil essa semana, né? Eu ia estar no retiro da Plum Village. Eu acabei não indo e daí avisei. Então, tinha sido convidada, falei, olha, eu vou estar aqui. Eles me colocaram ali de última hora. E eu tive 2 semanas e meia para me preparar. Então, Carol, além de tudo, assim, foi tanta pressão, foi tanto ansiedade, fora essa história que você tem que entrar no palco e aí, né, não pode ler, não tem backup, não tem, você tem que, assim, eu me preparei muito, eu não pude parar para me preparar, eu tive que me preparar, né, muito rapidamente, com Nova York no meio, foi tenso. Você viajou o mundo antes disso. E eu tava assim, até semana passada muito tensa. E aí uma amiga querida, Marina Cansado, ela nem sabe disso, mas ela me mandou uma mensagem
por outras razões. E ela falou assim: eu já fiz uma TED, tem uma hora que o texto ele entra em você, ele entra na sua alma. E ela me falou aquilo, e no dia seguinte eu fui fazer uma aula de meditação e o texto entrou. Durante a aula ele fez assim, tum, Fez o download. fez o download. Aí eu não precisei mais, assim, nossa, todos os meus problemas desapareceram. Foi incrível. E aí, por que é um refresco? Porque eu tô muito feliz que eu entreguei a mensagem que eu queria entregar, que é exatamente sobre isso que a gente tá falando aqui. Eu não vou dar spoiler, porque quando sair a TED Talk a gente fala, mas tem tudo a ver com o que a gente tá falando. E então eu fiquei muito feliz. E é um refresco, porque quando acaba, você fala, ai, graças. É muito bom, missão cumprida. Eu acho que vai ser um pouco a nossa sensação. Quando a COP acabar, vai ser assim, que alívio, né? Como é bom também terminar tarefas e ir para lá. Mas só um outro ponto que foi muito legal ontem, né? A minha fala foi sobre coragem. Então eu falei, vou dar um mini spoiler, eu falei que hoje não é sobre ser otimista ou ser pessimista ou realista. Odeio essa palavra. Mas é sobre a gente ter coragem de fazer o que precisa ser feito na hora. Tarana. E as outras 6 pessoas que fizeram TEDs, que são maravilhosas, eu vou destacar 2 aqui, mas todas foram incríveis, né? Uma foi a Bárbara, que é uma mulher, uma oceanógrafa preta maravilhosa, da Liga das Mulheres pelo Oceano. Ela fez uma fala tão corajosa, sabe? Eu não vou dar spoiler. E o outro foi o Carlos Burli, que é o surfista de grandes ondas, né? Que terminou e que, cara, gente boa pra caramba, aliás. E eu acho que todo mundo falava, assim, foi muito interessante, porque cada palestra teve um sentimento. O do Burli era medo. Era como o medo também é importante pra gente, né? O medo no caso, né, de um surfista de grandes ondas, se ele não tiver medo, ele é um louco. Ele tem que ter medo, né? E da Bárbara, esse sentimento, na verdade, da tristeza, mas da comunhão, né? De como é que é ser uma mulher preta na água, num oceano que está fervendo, ácido. Enfim, então, muito interessante, né? Como a gente, assim, eu vi uma conexão das pessoas, assim, sentimentos e como é que a gente lida com a crise climática a partir deles. Mas então é isso, eu acho, Carol, que a gente não tem que jogar fora sentimento nenhum, né? A gente só não pode deixar alguns sentimentos crescerem muito, tipo da impotência, ou da culpa, que são sentimentos que não vão nos ajudar a caminhar. E eu acho que a Jane fala aí da esperança, né? Tem gente hoje que acha brega, não gosta de falar de esperança, acha esperança uma palavra. Sinceramente, não tô nem aí pra. Isso me lembrou, você falou de a gente precisar conviver com todos os sentimentos. Me lembrou, mas não me lembrou, porque eu não consigo lembrar o nome do filme, do desenho animado, aquele que é exatamente sobre isso. É o cérebro de uma garotinha com todos os sentimentos ali, né, lutando pra. Ai, gente, vamos lembrar e depois, ou se, né, nossos ouvintes e Mandem pra gente, público quiser ajudem nossa ajudar. memória. Bom, seguindo, porque é isso, eu acho que podia só, antes de seguir aqui, vamos pensar qual que é o sentimento que você quer carregar nesses próximos 30 dias, assim, até a COP. Eu vou dizer o meu, eu não quero carregar ansiedade, vai ser difícil, mas eu não quero. Eu quero carregar paz, porque assim, pode ser muito estressante, então estarei imbuída de paz nesse momento. E você? Eu também quero, na verdade. Eu quero paz o tempo inteiro. Enfim, é a minha. Você sabe que Você sabe aquela coisa de fazer cai um cílio do seu olho e Sei, você você faz pega o cílio e faz um pra pedido? pedido, sei. Então, tudo que eu
eu sempre peço a mesma coisa. Ah, Eu não sei é? se pode revelar, mas eu vou revelar. Acho que pode, não tem problema. Eu sempre peço a mesma coisa. Eu peço para que no final do meu dia Hã. eu possa, eu sinta que eu tive um bom dia. Eu só quero terminar o meu dia e dormir com a sensação: hoje foi um bom dia. Uau! Um dia de cada vez, viver um dia de cada vez, com serenidade, com todos os sentimentos bons e ruins, mas que no final das contas, essa conta feche positiva. Pô, isso aí é uma ótima estratégia pra COP, um dia de cada vez e tal, ótimo. Vou adotar. Bom, vamos então aqui para o mapa de calor. Vou começar com essa pesquisa da Ipsos e do IPEC, que mostrou que a maioria dos brasileiros apoia a realização da COP30 em Belém, mas está super desinformada sobre o que significa uma COP, né? Pouca gente entende o que é, para que serve, o que o Brasil negocia ali. Acho que é um bom cheque, né, de realidade aí entre a política climática e a comunicação popular. E enquanto isso, o presidente da COP30, André Corrêa do Lago, disse ao Valor Econômico que o evento em Belém vai ser uma defesa do multilateralismo e da democracia internacional. E falou das prioridades do Lula para a COP30. Uns recados importantes aí para a gente discutir. Muito bem. Aqui dentro, o Ministério do Meio Ambiente quer incluir a demarcação de terras indígenas como meta climática do Brasil. Uma medida boa, ousada, coerente, que reconhece os povos originários como protetores aí do clima, da natureza. Mas, claro, vai atiçar muitas opiniões contrárias. E tem boa notícia também na transição energética. Pela primeira vez na história, as fontes renováveis ultrapassaram o carvão na geração global de eletricidade. A gente já falou aqui no passado que isso tinha uma esperança disso acontecer com a movimentação da China. E agora parece que os números estão mostrando que é real, real oficial. E para fechar, um assunto que muito nos alegra, a Política Nacional sobre Mudança do Clima, nossa querida PNMC, entrou em consulta pública. A gente vai contar por que a gente achou tão bom isso aqui, né, Carol? Temos um grande carinho, mas é uma proposta para atualizar essa lei, que é uma lei de 2009, e alinhar ela ao Acordo de Paris, né? Trazer ela mais para a nossa realidade atual. A gente aprofunda, essa consulta vai até 1º de dezembro. Vamos, depois de recados e notícias dadas, vamos para a zona de convergência agora? Vamos lá. Bom, saiu essa pesquisa que fala que a maioria dos brasileiros não sabe o que é COP, de quem é a responsabilidade. Se é do governo, da imprensa, das próprias instituições multilaterais que falam para si mesmas. Então, eu achei, por um lado, não surpreendente, né? Porque, assim, será que a Dona Maria em casa precisa saber o que é COP? Eu esperaria que ela não precisasse saber, que isso não fosse… Não que não seja assunto, tá? Não entendam mal. Mas realmente imaginaria, enfim, gostaria que ela tivesse outras prioridades. Mas é ainda assim muito interessante que tenha hoje uma grande penetração, né, na população dessa ideia. Tem alguma coisa importante que vai acontecer em Belém, as pessoas estão apoiando, acham legal que seja no Brasil. Mas ainda assim, claro, uma distância enorme entre o que elas conseguem entender e aquilo que, de fato, enfim, para que esse evento, para que esse processo serve, né? Também não me surpreende. Acho que esse é um problema histórico de comunicação sobre a crise climática que a gente vê há muito tempo, né? É difícil de engajar as pessoas com esse tema, porque levou muito tempo até para que se conseguisse tirar os negacionistas
da imprensa, né? Eles chegavam à mídia, né? Você via nos veículos de notícia uma cobertura que escutava ambos negacionistas enfim, crentes, vamos dizer assim, não sei se é a melhor palavra, mas enfim, os que acreditam e os que não acreditam na crise climática, como se realmente essa fosse uma representatividade da realidade. E não é. A ciência é consensual em relação à crise climática, em relação à mudança do clima, em relação às causas humanas da mudança do clima há muito tempo, mas levou algum tempo para a comunicação conseguir capturar isso e acho que isso faz parte do problema, né? Não é apenas sobre saber o que é uma COP, é sobre saber o que é mudança do clima. Acho que muita gente entende que o mundo está esquentando, que a mudança do clima é real, mas quantas pessoas entendem as causas da mudança do clima ou sequer sabem articular o que causa a mudança do clima? Então, acho que tem um buraco mais embaixo ainda do que a comunicação sobre a COP, sobre entender o que é esse evento, que de fato é algo muito não natural para a gente aqui no Brasil, para, enfim, o cidadão comum que não participa dessas discussões, que não vai, né, acompanhar como observador uma negociação climática. Tortura. E talvez sorte dele. Ignorância às vezes é uma bênção. Mas a verdade é que também, quando a mídia começou a realmente conseguir capturar a criticidade do problema e a importância de trazer informação correta sobre isso, também a gente viu as coisas mudarem na forma como a comunicação é feita nas redes sociais, com fake news, com polarização. Então, acho que isso tudo também tornou mais difícil falar sobre mudança do clima e atingir as pessoas com essa informação, né? Tudo bem, tá no Jornal Nacional, que ótimo, mas no Instagram, no TikTok também tem muita fake news rodando. Então acho que o desafio é muito grande e que bom que a gente tem uma COP no Brasil para ter a oportunidade de falar mais sobre isso, né, em veículos convencionais e a gente vê os jornais estão reportando bastante, todo dia tem matéria sobre mudança do clima nos grandes jornais, no Globo, no Valor Econômico, enfim, então que bom que isso está acontecendo, mas não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir passar essa informação de uma forma que as pessoas consigam capturar fora daquele clickbait ali que se dá você lê o título, você acha que leu a notícia inteira já. É um desafio mais longo aí, um jogo mais longo do que a gente consegue fazer daqui até a COP. Você tem razão, acho que é uma oportunidade de concentrar a atenção e nesse momento, acho que o poder da comunicação pública, né, essa coisa do governo usar as mídias, não só o governo federal, mas o governo lá do estado do Pará, quer dizer, eles estão usando canhões para falar de COP. É uma oportunidade, portanto, de falar não só de COP, não fazer propaganda política, mas de falar o que as pessoas têm que fazer em relação à mudança do clima, né? Eu acho que a gente tem que desnormalizar essa coisa de tá acontecendo, e normalizar o que eu faço em relação ao que está acontecendo. Então, se eu sei que eu estou numa região que vai inevitavelmente sofrer com certos impactos, seja uma enchente, seja uma onda de calor, qual é a informação que eu tenho que saber para isso, né? Eu acho que essa deveria ser a atenção principal. Não estão fazendo isso, estão muito antenados, mas quem sabe ainda há tempo. Agora, acho que é só importante dizer assim, esse é o nível de conhecimento, essa pesquisa revela, né, que a maioria das pessoas no Brasil apoia o evento, tá sabendo que ele vai acontecer. Agora, as pessoas serão ainda mais bombardeadas de informação, porque todos os veículos estão mandando repórteres, vão ter casa da Folha, casa de não sei quem, casa não sei quem, Belém. Então, assim, vai ser uma cobertura massiva, vai ser um negócio assim que as pessoas não vão ter como não saber, entendeu? Todas as TVs, os influenciadores,
Então eu acho que vai ser um momento aí importante para, quiçá, oxalá, eles ajustarem a mensagem para não ficar só falando de um evento como se fosse uma cobertura de Copa, né, assim, eu acho que Sim. esse é o desafio. Vamos ver. E o que que o André Corrêa do Lago revelou ao Valor Econômico? O que que você me conta? Eu não li essa entrevista, então estarei sabendo agora. Olha, ele falou um pouco sobre exatamente isso, Ah, é? sabe? Que uma das prioridades do presidente Lula para a COP30 é traduzir o Acordo de Paris para a vida real, mostrando como as metas e os compromissos assumidos podem ter impacto concreto na economia e na população. E acho que isso é bárbaro, para mim, assim, acho que pra gente que tá acompanhando essas negociações há tanto tempo, né, Nath, como é difícil, pra gente sempre foi difícil traduzir, como essas decisões que acontecem nessas conferências trazem qualquer impacto real para a vida das pessoas, cotidianamente, né, e acho que esse é um momento de fazer isso, né, um momento de implementação do Acordo de Paris, né, estamos falando essa palavrinha o tempo inteiro, COP da implementação e tudo mais, mas é sobre isso, é porque o acordo está lá num papel, né, um tratado internacional, parece uma coisa super legalista, super estranha. Essas conferências, né, da ONU tem toda essa pompa, tem toda essa coisa, né, do diplomática, como se fosse também algo distante, mas esses acordos e essas negociações só têm valor se, na prática, tem implementação, né? Tem gente ali que, enfim, tem empresas que estão reduzindo as suas emissões de gás de efeito estufa, tem política pública que vai promover transição energética, tem né, mudança de mobilidade urbana para modos mais menos intensivos em carbono, e isso tudo tem um impacto real para a população, para a economia, e um impacto muitas vezes positivo também, né? Fora, obviamente, os desafios de lidar com a mudança do clima real, de construir resiliência, adaptação, né, de olhar para o plano diretor ali das cidades e fazer ele mais adaptado para um clima que está mudando, para, né, chuvas mais torrenciais, mais frequentes. E então tudo isso é a realidade de como esses acordos são implementados. E a gente chegou no momento de falar dessa realidade. Eu acho muito bom que o governo brasileiro, a presidência da COP, esteja preocupada com isso, né, em fazer essa conexão para que a gente tenha eficácia nesse tratado internacional, que se torne uma realidade e menos uma promessa, né, palavras escritas num documento. Acho que é bem interessante isso que você traz, porque ele está, como presidente da COP, não só olhando para a sua tarefa, digamos, habitual, natural, que é falar com os outros diplomatas e resolver entre eles. Ele está realmente preocupado em ir além, né, em falar com a população, em explicar. Acho um desafio grande, até pelo perfil, né? Eu acho que vai ser interessante acompanhar. E esses dias uma jornalista perguntou para mim se eu acho que a COP se o Brasil será o mesmo depois da COP. Foi na Voz do Brasil. Achei essa pergunta maravilhosa. Eu acho que não vai ser, porque não tem como ser depois desses canhões todos e pessoas, né, que estão tendo que ir além do seu papel natural. E eu acho que a gente vai ter uma outra. Não sei o que vai ser, não estou dizendo que vai ser bom, mas eu só acho que a gente terá experimentado uma coisa muito diferente, que talvez deixe um legado em termos de percepção pública sobre crise climática e sobre para que servem essas instituições multilaterais também. Vamos ver. Bom, tem uma notícia muito, muito, muito boa, que é essa do carvão. Muito, 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 muito boa. Essa é a notícia que a gente queria celebrar, né, todas as semanas, que é o fato de que, na verdade, não é sobre o carvão, né, é sobre a energia renovável pela primeira vez ter ultrapassado, de fato, agora oficial real, como você colocou, Carol, na geração elétrica, né, então isso
é um marco realmente, a gente está deixando o carvão para trás e acho que cada vez mais com passos mais firmes, mais largos, né, vai começar a aumentar a distância agora. E só lembrando, por mais que, enfim, aqui no Brasil o carvão não seja uma fonte muito, proeminente de emissões, né, ela é uma fonte que, assim, pela quantidade de energia que gera, é uma poluição enorme, a gente não pode diminuir, né. E mundo afora, o carvão ainda é uma das piores fontes, porque ele é muito abundante e muito sujo, né, e muito usado ainda por vários países. Então, quando a gente caminha para longe do carvão, a gente está deixando para trás não só emissões, né, que serão evitadas, mas de fato deixando aspectos de saúde, deixando, enfim, saúde dos trabalhadores, saúde das pessoas que vivem nas regiões carvoeiras é muito melhor. Então acho que é um golaço que isso esteja acontecendo nesse momento, né. Você falou uma coisa agora que me marcou, talvez isso já tenha sido dito por outras pessoas, mas para mim foi assim, a lampadinha que acendeu agora. A gente tem que começar a chamar esse tipo de energia fóssil de energia suja. Porque O Trump não vai deixar, lembra semana não passada? vai, ele quer eliminar o sujo O e limpo e limpo. o sujo. Ele Mas tem. percebeu que essas palavras têm efeito, né? E de fato, porque sujeira diz muito sobre o que é o carvão, né? A poluição não é só a poluição climática, vamos dizer assim, mas a poluição atmosférica que causa, né, danos à saúde humana é muito grave, né? E acho que você também menciona isso, como os trabalhadores que estão ali na linha de frente dessa atividade são expostos a isso, e as comunidades que vivem nesse entorno, nessas cidades carvoeiras. E então a gente está falando de dignidade também do trabalhador na ponta, né? Dignidade da sociedade que precisa ser submetida a esse tipo de atividade suja, quando existem outras alternativas, né? Então, assim, não tem justificativa para não se fazer isso, também por esse motivo, né? Da justiça social e da saúde humana, né? Trocar a sujeira por limpeza, por uma energia mais saudável. Eu acho que só também para a gente pontuar, quando a gente fala que esse marco global foi alcançado, né? Agora a geração de renováveis ultrapassou de vez o carvão, a gente também acaba se referindo a uma mudança nesse tabuleiro mais global, porque se tem mais gente consumindo renovável, provavelmente dentro de casa, né, tá gerando energia solar ali, eólica ali, não está exatamente importando essa energia, quer dizer que países como a África do Sul, como a Austrália, que são produtores de carvão, estão exportando menos. E aí é que vem como é que eles vão redirecionar, né, aquela economia interna, os empregos, enfim, vale lembrar do outro lado, né, dessa energia, dessa economia. Então é isso que tem que se prestar atenção também, que a gente quer e tem que sair e não dá para atrasar essa transição, mas vale lembrar, tem desafios. Eu acho que particularmente no caso da África do Sul, que é um país em desenvolvimento, eu não estou com os dados aqui de cabeça, mas a última vez que eu vi, eles dependiam do carvão para mais de 90% da geração energética deles, e tinha toda uma dependência, né, dessas exportações. Então tem toda uma transformação ali acontecer, que não é fácil, eles estão tentando há anos, né? Mas ou vai ser planejada ou vai ser desordenada. Espero que possa ser planejada, porque o pior que pode acontecer é um quebra-quebra, né, por uma falta aí de visão. Mas, enfim, estamos comemorando aqui não a derrota da África do Sul nem da Austrália, mas justamente que essas economias também possam ir atrás de outras fontes e outras alternativas. Bom, e aqui no Brasil, duas propostas super interessantes. Primeiro, o Ministério dos Povos Indígenas está propondo que a demarcação de terras indígenas se torne uma meta climática brasileira. Que tal?
E o governo federal como um todo colocou em consulta agora a Política Nacional de Mudança do Clima, a nossa querida PNMC, que, enfim, vai ficar 60 dias em consulta, uma consulta aberta até 1º de dezembro. Mas vamos explicar um pouco aqui para as pessoas e discutir por que que é importante, por que que é bacana. Mas será que vai colar, Carol? Porque depende do Congresso, né? Esse Congresso aí que inclusive está querendo de novo votar na próxima semana várias coisas bizarras aqui, inclusive os vetos do PL do licenciamento. Então, como é que você acha que a gente vai poder navegar? Porque as propostas são realmente interessantes, mas vai colar? Olha, pois é, de um lado, essa tensão de como como o Congresso vai reagir com mais uma proposta de lei, dentro da pauta climática nesse momento. E de outro, assim, a alegria de ver essas movimentações acontecendo. Acho que tanto a proposta aí do Ministério dos Povos Indígenas, que faz todo sentido, né? A gente sabe que a conservação florestal né, tem impacto na manutenção dos estoques de carbono do Brasil. E que vai evitar emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera, é algo que faz todo sentido que esteja numa NDC, né, numa política, numa meta climática que vai se submeter para o Acordo de Paris, e ao mesmo tempo faz todo sentido que esteja dentro do planejamento que a gente vai ter aqui dentro de casa para cumprir essa NDC, né? Então, seja como meta, seja como instrumento de reduzir emissões de gás de efeito estufa, sem dúvida a demarcação das terras indígenas é o caminho. Não sei exatamente como isso aconteceria na NDC, porque a rigor a gente apresentou há pouco tempo, né, a NDC, a última NDC devida e conforme os prazos da Convenção do Clima, do Acordo de Paris, e a rigor a próxima só aconteceria daqui a 5 anos. Então, não sei se a gente está falando da próxima NDC conter esse componente, ou se será que é possível que o Brasil apresente voluntariamente uma NDC nova antes deste prazo de daqui a 5 anos, mas sem dúvida é um ótimo caminho. E sobre a Política Nacional de Mudança do Clima, muitos corações, assim, por vários motivos. Primeiro, porque eu tive a oportunidade de participar desse processo como consultora do governo e como advogada também, né, engajada aí com mudança do clima há muito tempo. Realmente eu acredito que esse é o mais importante marco legal que a gente precisa para funcionar a política climática de uma maneira estável, né, permanente, duradoura, segura, para que todo mundo entenda como a política climática vai funcionar no Brasil, e também com monitoramento. É muito interessante que esse projeto de lei ele tem um componente ali de relatórios de monitoramento da política climática que vão permitir com que todos nós possamos acompanhar isso e participar. E quem sabe esse processo pode, enfim, realmente entregar resultados aí com mais transparência. E é uma política que é super atual, realmente, como você falou, alinhada ao Acordo de Paris. Essa nova proposta. A nova proposta. E aí, realmente, lembrar aqui que a gente tem uma política de 2010, estamos falando de atualizar a política que já existe, com esses conceitos novos que surgiram de lá para cá, que a gente está começando a incorporar dentro também da forma como a gente pensa a política pública no Brasil. Então, o Plano Clima, né, que é um instrumento de planejamento da política climática brasileira, ele já está incorporando esses conceitos, mas agora a gente vai ver eles escritos e claramente definidos ali na lei, efetivamente, da Política Nacional de Mudança do Clima, conceitos como justiça climática, transição justa, inclusive urgência climática, como sendo algo que deve pautar as decisões, né, dos nossos tomadores de decisão política em todas as instâncias de governo.
E também com uma clareza de meta de emissões líquidas zero até 2050. Então tem muita coisa legal ali. Eu sou suspeita para falar, mas assim, eu acho que só o fato de a gente ter essa discussão agora é super importante. Vai ser desafiador com o Congresso do jeito que está, mas por outro lado, acho que a gente não pode perder a oportunidade de levar essa pauta para o Congresso a partir de uma minuta que foi construída dentro desse governo com uma articulação interministerial, né, de todos os ministérios ali dentro do Comitê Interministerial de Mudança do Clima envolvidos. Então foi algo consensado aí com todos esses ministérios e que realmente vai nos colocar aí no exemplo de liderança que a gente quer como presidência da COP30 no Brasil. Então, não sei como vai terminar esse processo, mas espero que todo mundo possa contribuir e a gente consiga, enfim, aprimorar, inclusive, esse texto como for para as coisas se encaminharem bem. Eu acho muito feliz que a ministra Sônia Guajajara tenha levado adiante essa ideia da demarcação ser uma meta climática. Eu acho, na verdade, que há caminhos para não ter que passar pelo Congresso isso, porque pode ser uma medida dentro da NDC, e a NDC você pode atualizar ela a qualquer tempo, né? Então, assim, nem precisa uma nova NDC inteira, você pode colocar adendos. Então, eu acho que é possível. Não ouvi ainda qual é a estratégia de fato que eles estão pensando, inclusive não sei se há uma grande, enfim, adesão por parte de outros ministérios. Provavelmente haverá questões, mas eu acho que é absolutamente defensável essa proposta e acho que ela seria um golaço, porque poderia inspirar outros países também a fazer essa conexão entre terra indígena demarcada, enfim, e conservação. Tem tudo a ver com o TFFF também, que é o Fundo de Florestas. Eu acho que seria muito bom. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos e se a ministra Sônia vai, né, ter fôlego político, aí, força política para colocar isso como, enfim, uma das entregas do Brasil na COP. Acho que sobre a PNMC, o meu sonho, Carol, é que ela estabeleça que a nossa meta de zerar emissões até 2050 ela seja, digamos, um guia para todas as outras políticas, né? Tá lá, tem uma menção, a meta de net zero hoje, mas que ela faça um processo de, digamos, orientação das demais políticas. Isso é super difícil, gente, porque o pessoal da energia não vai querer ser orientado, vai querer ter suas ideias próprias sobre isso, e outros podem ter outras ideias. Mas eu acho que esse seria um grande ganho, além, claro, dos instrumentos de governança, de melhor monitoramento, que eu acho que estão propostos lá e que podem ser muito bons. Olha, vamos convidar todo mundo aí que tem interesse em participar dessa consulta. Acho que é bem importante, tá? E é isso, acho que é um marco fundamental que quando chegar no Congresso, não sei em que momento, a gente não sabe, vai ser uma questão de oportunidade mesmo, que ele tenha força para caminhar e virar uma lei boa, não uma lei cheia de jabutis ruins. Fervo? Vamos ferver. Eu vou trazer um fervo aqui. Vou trazer 2 fervos e vou pedir para você trazer o seu fervo. Vai tudo ser meio rápido, a gente podia passar o episódio inteiro falando só de cada um deles. Mas o meu primeiro fervo é uma fofoca aqui muito boa. Não sei se a hora que esse episódio sair ela já vai ter sido publicada, mas estamos prestes a ver aí a publicação de um decreto que vai criar uma estrutura dentro do Ministério da Fazenda, uma secretaria e outra estrutura dentro do Ministério do Meio Ambiente para operacionalizar o mercado regulado de carbono. E a fofoca que eu vou trazer, mas não darei nomes ainda, ainda não, semana que vem sim, serão comandadas essas pastas por 2 mulheres. Então, são maravilhosas, mas não vou contar quem ainda. Então, acho que esse é um fervo bom, né?
Isso é um refresco, na verdade. É um é que a gente ainda não pode contar, né? Conta o milagre, mas ainda não pode contar o santo. Melhor não antecipar aqui. Mas eu posso dizer que são mulheres incríveis. E o meu outro fervo é o seguinte: o Haddad anunciou que está pensando em instituir uma política de tarifa zero para o transporte público, né? E aí isso tá o maior rebu, porque por um lado, todos os economistas e pessoas, lideranças, enfim, do setor econômico estão muito preocupados com, enfim, os impactos econômicos disso, né? Aumento, nesse caso não é nem aumento de gasto, mas tem outras consequências aí fiscais. Então, teve até um artigo importante do Vinícius Torres Freire na Folha, que é um cara incrível, falando que o governo ameaça pegar o ônibus errado na economia. Então, não só por isso, mas com essas questões. E tem muita gente atacando essa possibilidade, né, da tarifa zero, porque acha que tem um cunho eleitoreiro muito forte, porque seria uma bandeira de campanha para o ano que vem. Mas o outro lado da moeda é que a proposta faz muito sentido, inclusive no combate às desigualdades, inclusive na nossa política climática. Vou dar só uns dados aqui da FGV. Nas cidades brasileiras que já adotam essa política de tarifa zero, houve 3% do aumento do emprego, 7% de aumento da abertura de empresas e 4% da diminuição de emissões. Tá? Muito bom isso. Por quê? Porque você, enfim, você alivia para o bolso do trabalhador, né? E você ganha em outros aspectos, você gera outros benefícios aí. Então, tem todo um componente de diminuir o custo para as pequenas empresas, né? Porque não tem que dar o vale transporte. Então, assim, para quem depende do transporte público, se torna uma opção mais interessante, né? E, enfim, tira as pessoas do veículo individual motorizado. Então, eu acho que é uma medida super legal. Mas, de novo, ela tem vários prós e ela tem vários contras. Então, esse negócio está fervendo. E eu acho que vale a gente acompanhar nas próximas semanas aí para ver como isso vai se desenvolver. Super interessante. Eu tô chocada, porque eu não sabia que existia isso já real acontecendo em cidades brasileiras. Não sabia. Sim, tem movimentos aí que foram bem sucedidos em diversas cidades. Se eu não estou enganada, BH é uma cidade que tem isso. E tem um movimento mesmo tarifa zero, né? Vale lembra de 2013, que o pessoal queria passe livre. Tem toda uma articulação. Mas eu acho que, do ponto de vista do clima, pode ser uma coisa espetacular, né? Você dá um incentivo, não tem... Enfim, não vou entrar aqui nos detalhes, mas você tem as faixas para ônibus, que deverão ser uma medida para você andar de ônibus. Aí os táxis conseguiram. Tá tudo errado, né? Não devia ser só para ônibus. Mas quanto mais você beneficiar quem pega ônibus, né? Quanto mais seguro for também você poder pegar ônibus e assim por diante, mais as pessoas vão. E aí isso vai deslanchar, e com certeza pra gente é muito melhor que muito mais carro na rua. Tem aquela famosa frase, Carol, que diz que país rico é país em que os ricos andam de transporte público. Enfim, espero que todo mundo aqui no Brasil possa andar mais de transporte público, desde que seguro, eficiente e limpo, né? É um bom fervo. Legal, é um bom fervo. Que bom que essa discussão está acontecendo. É uma discussão que não é legal que está acontecendo. É PL do licenciamento ambiental, o zumbi, que nunca que voltou depois de o presidente Lula ter vetado dezenas de pontos do projeto de lei. Mas, enfim, junto com isso, de brinde, ter também editado uma medida provisória para criar um tipo de licença ambiental especial. A gente já falou sobre isso, não vou retomar muito mais. Mas a verdade é que isso abriu uma porteira para que aqueles que não estavam nada felizes com os vetos do Lula, que queriam retomar os pontos que foram vetados pelo Lula, de fato trouxessem eles todos à tona dentro dessa medida provisória, com mais de 800 emendas para reformar essa medida provisória e trazer um monte de jabutis que a gente já achou que tinha eliminado do nosso caminho.
E aí acho que vale aqui a gente colocar na descrição do episódio um vídeo maravilhoso que o Observatório do Clima fez para contar essa história, justamente com a narrativa dos zumbis. Então ali no pano de fundo tem aquela série de TV de zumbis, eu esqueci o nome lá, que é, enfim, um sucesso. E para mim, aparentemente, não foi um sucesso porque eu não lembro, mas é toda um storytelling, né? uma estética zumbi, com a maravilhosa narração do nosso querido amigo Maurício Guetta. Tá imperdível, assim, e a gente vai colocar aí no Instagram para vocês acompanharem. Mas é uma tragédia que acontece exatamente na semana da pré-COP em Brasília, né? O Davi Alcolumbre disse que ia pautar para votar até a próxima semana. E a gente vai ter que, enfim, acho que invadir lá o Congresso, né? Durante a pré-COP, para evitar a devastação, que a devastação do PL da devastação se instale de novo. Tá vendo, gente? Vocês acham que o Congresso não trabalha? Fizeram 800 emendas. Ó, o povo tá trabalhando. O problema é que estão trabalhando para coisa errada. Estão trabalhando para atrapalhar a nossa vida. Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Neste caso, é realmente uma bomba fazer isso durante a pré-COP. Obviamente vai pegar muito mal para todos nós, brasileiros e brasileiras. Mas acho que, enfim, é o que temos. Eles estavam bem quietos até agora, né? Tinham dado uma acalmada, acho que estavam esperando a gente esquecer do assunto, mas a gente não esquecerá. E acho que é isso. Bom, eu aproveito só para fechar aqui, não é nem fervo nem nada, mas é um anúncio para dizer que a pré-COP então acontece semana que vem, segunda-feira, dia 13, de 19 a 22 horas em Brasília. Quem estiver em Brasília, não deixe de passar em frente ao Museu da República, na Esplanada dos Ministérios, porque haverá uma projeção artística sobre adaptação climática feita lá. Não posso falar mais sobre isso, mas vai ser um negócio incrível. Então, quem estiver na pré-COP e quiser invadir o Congresso, brincadeira. Quem quiser se juntar para a gente falar e, na verdade, para a gente apreciar esse deleite artístico, visual, passe por lá. Acho que é isso, Carol. Fechamos essa semana. Fechamos, contagem regressiva para a COP. Mais 4 episódios. Mais 4? Nossa, o que a gente vai fazer depois? Não Nem sei. Acho que a nossa vida vai acabar, pessoal. É tipo 1,5 grau. Chegou num 1,5 grau, a gente acha que tem um abismo. Acabou o episódio. Não, brincadeira. Não, vai ficar tudo bem. Mas acho que é isso. Agora a nossa contagem regressiva aqui são 4 episódios até a COP. E muito bem. Então, se você gostou desse episódio, deixe seu comentário. Se você não gostou, deixe seu comentário. Nós adoramos os comentários, as interações. Mandem, enfim, recados pra gente. E é isso, né, Carol? É isso. Não deixem de seguir a gente no YouTube, Apple Podcasts, Spotify e de nos apoiar no Apoia-se, Clube Las Ninhas. Semana que vem a gente vai retomar as recompensas. Então fiquem ligados aí que em breve vai estar ativo de novo para mais gente entrar para o nosso clubinho. Semana que vem tem mais, direto de Brasília, direto da pré-COP. Um abraço para todo mundo e até lá. Tchau, tchau.